Então, por que nós vamos estudar a espiral dinâmica? Porque isso traz um olhar totalmente diferente sobre o ser humano, sobre as pessoas, sobre as relações de uma maneira geral. Traz uma outra reflexão que a gente precisa fazer, né? E aumenta a nossa eficácia enquanto profissional de desenvolvimento pessoal. Se você corta cabelos em alguém, você vai precisar, se você quiser fazer um serviço melhor ainda, ter um resultado melhor ainda, a espiral dinâmica vai te ajudar em relação a isso. Então eu queria que nesse momento, num primeiro momento, você debatesse, né? Eu queria que vocês fizessem uns grupinhos assim de 4 pessoas, assim ao redor da mesa mesmo, próximo, e debatesse essas questões. Deixa eu falar primeiro delas. Qual seria a sua estratégia para melhor lidar com um senhor com Alzheimer avançado, fazer algum tipo de terapia de integração, né? Se o seu cliente batesse na porta do seu consultório, seja lá do que quer que você faça, ele fosse um xamã em busca de um ritual mágico para harmonizar seu povo, e ele ouviu falar desse negócio de PNL, e ele quer saber se a PNL pode ajudar ele a criar um ritual xamânico novo. Um grande líder religioso com uma filosofia fundamentalista, ou que tenha regras bem específicas sobre o que fazer, como se comportar, né? Ele te procura para fazer terapia ou para te pedir sua ajuda para lidar com o seu grupo. Como é que você poderia ajudá-lo através da PNL? Então, vamos ouvir algumas respostas, né? Porque na verdade, assim, é bem genérico isso mesmo. O objetivo desse primeiro papo é abrir os filtros, aí, as percepções, para várias coisas que nós vamos discutir aqui, que tem a ver com os vários padrões aí da espiral dinâmica que nós vamos identificar. É um estereótipo, cada uma dessas coisas é um estereótipo. Uma pessoa com Alzheimer, o que vocês pensaram? O nosso grupo, a gente entrou num consenso de que a gente estabeleceria um rapport de comportamento, porque iria entender em que fase que ele está, em que momento do tempo ele está vivendo, e a gente faria a questão de acompanha, conduz. Isso, inclusive, é a forma como funciona a geração de hábito, né? No livro Poder do Hábito existe isso, de um exemplo de um cara que perdeu totalmente uma região do cérebro por causa de uma doença e teve que passar por uma cirurgia, e aí ele começa a adquirir o hábito e que se tornam como se fossem formas do cérebro manter uma lembrança. Então, Chris Cole e Don Beck vão trazer para a espiral dinâmica um conceito chamado meme. Que é um meme. Meme é uma coisa que fixa na mente, né? Então, tanto que às vezes alguém faz alguma coisa, vira piada, vira um meme. Por quê? Porque todo mundo viraliza aquilo nas redes sociais, compartilha e vira um meme. Vira uma ideia fixa que se repete. Meme vem de memética, que é o estudo dessa fixação. Por que algumas coisas fixam? Já se sabe que algumas músicas de propaganda no marketing, num certo ritmo, numa certa repetição, a pessoa fixa e fica com aquela musiquinha na cabeça. Então isso faz parte desse estudo da memética. É meio como se fosse assim. Quando você reage com essa estrutura neuropsicológica, é como se essa mudança sua fosse um ímã. É como se fosse como você fosse uma malha de ferro e você vai procurar um ímã que tem a ver com aquela malha de ferro que você se torna agora. Então você meio que vai sendo atraído, sem saber, porque você nem sabe que isso existe, mas você vai sendo atraído para grupos, para as pessoas, para padrões. E quando você vê, você mudou todo o seu estilo de vida, com quem você se relaciona, sua rede social, né? E você não sabe como é que isso aconteceu. Você fez uma mudança e mudou tudo na tua vida. Existe um programa chamado The Good Fight. Acho que na 2ª temporada eles dão uma aula de como que isso acontece, né? Ou seja, como é que se criam fake news via redes sociais. Exatamente. Eles vão em lugares tipo news.com, e eles têm em mente um certo público que se interessa por certas coisas. Aí eles começam a bombardear esse público com um monte de coisas periféricas. Aí eles começam, ao longo de um tempo, todo dia, na sua rede social começa a aparecer uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. Isso é como se fosse um quebra-cabeça. Na PNL a gente chama isso de prime, né? Você precisa fazer a coisa funcionar. Você tem que botar um pouco de laranja ali. Não tem gente que põe laranja demais. Mas né? E aí começa a vender umas coisas esquisitas, né, e tal. Mas você tem que botar um pouco de laranja na história, né? Porque senão você vai ter um monte de verdade e vai falir. É como essas coisas não são puras, né? A gente tá em transição entre essas cores. Aí você pega o laranja, faz muito sentido. E você ali entre o laranja e o azul, doido pra alguém pensar por você. Aí você vai seguir todo mundo, né? Ainda bem que foi você que disse isso, não eu.
Vamos lá.